Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. E hoje em especial, pedimos a Ele que possamos deixar à nossa frente Maria de Nazaré, a sua mãe, a nossa Mãe Santíssima. E agradecemos a presença de Jesus, de Maria, de toda a espiritualidade que nos acompanha durante a nossa caminhada, para que possamos sempre fazer o melhor, aprender cada vez mais e seguir cada vez mais reto. É preciso que façamos isso. É preciso que nesse mundo conturbado pacifiquemos o nosso coração e encontremos sempre a melhor reta, a melhor caminhada, o melhor roteiro. E não há roteiro melhor que aquele que Jesus nos deixou. A Ele agradecemos sempre e estamos sempre com Ele, procurando sempre crescer. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sandra, tem mais gente aí? Landinha, tudo bem, Landinha? Hoje nós vamos falar de mães, né? Afinal de contas, domingo é Dia das Mães. Na verdade, Dia das Mães são todos os dias, né? Mas domingo especialmente é uma atenção diferente e que nós precisamos sim desse dia para comemorar essa pessoa tão linda e tão importante da nossa caminhada. Então vamos falar hoje sobre a mãe de filhos de outras mães, tá? Então, em razão disso, parabenizamos não só as mães naturais, mas também as mães adotivas, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando da importância da família. Estamos em um mundo ainda de expiação e provas. Nós sabemos, onde o mal ainda prevalece, a confusão, infelizmente ainda está no nosso meio, né? Já passamos por tantas e tantas encarnações que sequer imaginamos, né? E ainda teremos muitas pela frente. E ao longo de todas essas encarnações, vários foram os convívios com outras pessoas, com outros espíritos, outras almas, né? E experiências boas e outras não tão boas. E essas idas e vindas, vindo da espiritualidade para cá, voltando daqui para lá, para a espiritualidade, nós estamos sempre buscando a evolução, progredir, promover ajustes. E ninguém consegue progredir se não promover os ajustes necessários com os irmãos. Não dá para se fechar. Eu quero progredir sozinho. Não, não dá. Eu quero progredir, preciso progredir de braços dados, de mãos dadas com o nosso irmão. E para ter mãos dadas é preciso que haja uma convivência boa, pacífica, serena. Então, se queremos isso, é preciso propiciar um ambiente adequado para esses ajustes. Nessas idas e vindas, estamos sempre nos defrontando com aqueles que temos problemas também, né? E que eles também têm conosco. Então sempre é preciso que tenhamos um ambiente adequado, um ambiente tranquilo, pacífico, organizado. E esse melhor ambiente, sem sombra de dúvidas, se chama lar. Não tem ambiente melhor, não pode ter ambiente melhor. Nós vamos ver no livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, aquele que foi o mentor do nosso querido Chico nessa última encarnação, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Foi perguntado no livro Consolador, pergunta 110, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas aqui na Terra?
Vamos ver. A melhor escola ainda é o lar. Essa é a resposta. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Lar, lar. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, as escolas que temos aí no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Só onde está a família, né, no lar, é que permite a verdadeira educação. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura a fim de que o lar se refaça. Emmanuel já falou, se refaça. Isso tem algumas décadas atrás. Para um lar se refazer é porque ele estava se desfazendo. E nós somos testemunhas disso, né? Quantos lares se desfazendo? Então, tudo isso é preciso fazer da melhor maneira para que o lar se refaça. E novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então tem que ser um lar bem organizado, bem sereno, bem tranquilo, educando, orientando, desde a mais tenra idade, as criancinhas, tá? E aí vem a importância da mãe. Mas o pai também participa, né? Não é só a mãe, não. Não vamos deixar só para a mãe. O pai é coadjuvante nessa história, né? Sempre apoiada pelo pai. Quem é a mãe? Boa pergunta, né? A mãe, a gente coloca a mãe num lugar tão alto e merece de fato toda a consideração, todo amor, mas ela é um espírito, como nós, que carrega suas dificuldades. Ah, carrega sim, mas tem um amor diferente. Não sei que química é essa que a mãe tem um amor tão diferente de tudo. Aquele amor que dá sua vida pelo rebento, né, pelo filho, que influencia os filhos de uma forma tão marcante. Só que às vezes encontramos mães que não estão executando bem o seu papel, né? Influenciar o filho sempre de forma positiva, né? Com seriedade, com carinho. Ainda no livro O Consolador, ditado por Emmanuel, na pergunta 109, ele foi feito assim, a pergunta: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Então, o período infantil, quando a criança ainda é bem pequenininha, é a parte, o tempo mais importante para se educar? E a resposta da espiritualidade é essa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos de idade, o espírito encarnado, né, ainda se encontra em fase de adaptação para essa nova existência aqui, encarnado, até os 7 anos, tá? Que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica, que é o corpo. Ainda está se processando a reencarnação, o processo reencarnatório. Suas recordações do plano espiritual, lá do outro lado, são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, nessa fase que a criança tem até 7 anos, é o momento que ela é moldável, né? É mais aberta às influenciações de um pai, de uma mãe, porque ela ainda está se encaixando. O espírito, vamos dizer assim, né, de uma maneira um pouco
grosseira. O espírito está se ajeitando ainda no corpo físico. Portanto, ele é suscetível a aprendizados, ensinamentos. Reparem bem também que o que comprova essa falta ainda de uma consolidação, de uma reencarnação de fato, até os 7 anos, como é comum nós encontrarmos crianças que têm, por exemplo, visões, crianças que têm coleguinha invisível, né? Então, são crianças ainda que estão bem ligadas ao outro lado. Está com o campo todo aberto para perceber a participação espiritual que vem de lá. E aí ele continua, Emmanuel. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Ele deixou bem claro como é profunda a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, continuou Emmanuel, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico. O espírito já foi se consolidando, a reencarnação está mais consolidada, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil. Ele vai resgatando aquilo que ele, o encarnado, a criança encarnada, aquilo que ela realmente é. Já ouviram falar daquela crise que costuma dar, né? Aquela crise de identidade na criança, no jovem. Ele quer fazer uma coisa, mas quer fazer outra, aquele conflito todo. É derivado disso, né? E continua Emmanuel dizendo, e atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, ou seja, com carinho, com amor, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo, lá do pretérito, e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, se não aproveita essa fase, uma grande possibilidade a criança atingindo, né, o jovem, já atingindo uma certa idade, ele pular para o outro lado, nesse conflito que ele tem entre aquilo que os pais estão ensinando e aquilo que ele traz de bagagem do passado. É o grande conflito, né? Por isso que o lar tem que ser firme. Como ele corrige, como ele educa, como ele melhora as pessoas quando o lar é bom, né? Óbvio. Então, o jovenzinho que saiu daquela fase inicial, a fase da infância, começa a resgatar aquilo que ele realmente é, surgem os conflitos. Vamos achar um exemplo aqui. Eu quero roubar. Puxa, mas meu pai e minha mãe me ensinaram que é preciso ser honesto, mas eu quero roubar. Não, mas eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, afinal de contas é melhor que seja assim. Olha o conflito que vai gerando. Quem vai vencer? O lado que ele alimentar mais. Ele pode alimentar mais o lado daquilo que aprendeu com amor, com o pai e com a mãe, ou aquilo que no íntimo ele vem carregando de longa data. Então, o lar é fundamental no futuro de todos nós, tá? Quem são os filhos? Bom, são seres que precisam de orientação e que não vêm com manual de instrução, não, né? Eles carregam qualidades, eles carregam vícios. Para nós, em alguns momentos são simpáticos, né? Têm afinidade. Em outras, são antipáticos, não antipáticos naquela visão, né, do mundo, mas que não têm aquela afinidade, aquela proximidade. Nossos filhos são seres que acertam e erram, exatamente como todos nós. Por isso que precisamos crescer para dar aos nossos filhos
algo de bom, porque não conseguimos dar aquilo que não temos. Ou vamos dar aquilo que temos, mas que não devíamos ter e nem devíamos passar para eles. E a responsabilidade da mãe? Responsabilidade da mãe juntamente com o pai, né? O pai tem que estar presente mesmo. Não pode largar para cima da mãe, não. Qual a responsabilidade? Nós estamos falando hoje das mães, e serve para os pais também. Orientar seus filhos, um ensinamento moral, né? E prepara também para a vida toda, serem cidadãos melhores. Orientar no sentido de ter cuidados para os dias de hoje. As companhias. Mas companhias não faltam, não. Está sobrando. Problema de envolvimento com drogas, com criminalidade. Precisamos, dentro do lar, propiciar ao filho a oportunidade de um ensino para a alma. Dar um roteiro, uma orientação, a prece, o ensinamento, conduzi-lo a uma religião, né? Não importa qual, mas que coloque nele a sementinha da espiritualidade lá de cima. Isso é preciso, né? Ensinar o respeito, a gentileza, a honestidade, o trabalho, a importância do trabalho, a participação entre as pessoas. Precisamos apoiar o filho nos estudos. Não, eu largo lá, a escola que ensine. Não, temos que estar presente. Temos que estar ajudando, né? Um amor ao aprendizado. Você tem que aprender, filho, para ter um futuro. Que ele entenda realmente a importância do estudo, do aprendizado, da profissão. Ter uma profissão que permita a ele o sustento, não só dele, mas da sua família no futuro. E isso, para que se consiga isso, exige-se uma firmeza da mãe, do pai também, da mãe e do pai, uma fortaleza, uma compreensão, porque tudo tem que ser feito com amor, sem violência e, acima de tudo, com bons exemplos. Não adianta aquele, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A criança percebe, a criança não engole isso, não. Então, mostrando com amor, com carinho, aquilo que ela, a mãe, aquilo que ele, o pai, fazem e que é o certo fazer. Tá? Quando se aprende isso na infância, quando se fala, por exemplo, da piedade filial, do amor ao próximo, ao pai, a gratidão, o honrar pai e mãe, que já não é nem amor, é um amor, mas é um dever que nós temos para com ele. Porque nós sabemos do esforço, do trabalho. Seria tão melhor para eles terem uma vida isolada, sem filhos, passeando. Não, eles nos tiveram e nos ajudaram e nos amaram. E nos amaram dentro daquilo que eles sabiam amar. Cada um tem uma quantidade, vamos dizer assim, de entendimento bom. Nós não somos iguais. Estamos muito próximos aqui na Terra, mas cada um é cada um. Então um pai e uma mãe carrega, como todos os seres, carrega as suas dificuldades, os seus problemas. Eu me recordo, nunca mais me esqueci, eu trabalhava na minha casa espírita, na minha querida fraterna, no atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Para quem não conhece, né? A casa espírita acolhe aquelas pessoas que estão carregando alguma dificuldade, algum ressentimento, alguma mágoa, alguma tristeza, não está se achando, está meio perdida. A gente sempre recomenda preces, né? Temos que fazer preces, mas a prece sentida aqui dentro. Mas como é importante, importantíssimo, comparecer a uma casa espírita, ou uma igreja, um templo. Estou falando da casa espírita porque é a nossa
nossa seara lá, né? Passar pelo atendimento fraterno. Passando pelo atendimento fraterno, nós conversamos com aquele trabalhador que está ali e que ele vai nos ouvir, não há crítica nenhuma, de forma nenhuma, nada, nada. Ele vai nos ouvir e nos encaminhar para um tratamento. Ele está próximo, está nos olhando, isso é importante. E aí ele conduz para um tratamento espiritual. A espiritualidade vai nos ajudar, desde que nós nos ajudemos. E aí, terminada essa sessão, né, do tratamento, retornamos para avaliar, para falar o que melhorou, o que não melhorou. Isso é maravilhoso, esse é o caminho. E ali eu trabalhava nessa função, dentro da casa espírita, tem que ser lá dentro. E aí eu me recordo que uma vez, acho que era uma moça, veio até mim e falou: eu tenho dificuldade com a minha mãe. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Senti nela uma profunda mágoa com a mãe. Triste, né? Mas temos que encaminhar. E conversando, realmente, ela trazia algum ressentimento da mãe. Perdão. E então fomos conversando, né? Mas o que era? O que sua mãe tinha? Minha mãe não entendia. Ela era muito grossa, ela cobrava demais. E aí nós fomos dizendo: olha, ninguém dá aquilo que não tem. Se nós queremos amor, carinho, uma aproximação maior, nós temos que procurar fazer isso antes. Ou seja, me aproximar da minha mãe, explicar para ela com carinho, mas ela está fazendo o melhor. Só não faz mais porque não tem. E se não tem, não tem como dar. Você também, filha. Quando você for mãe, vai faltar coisas, porque ninguém é completo. Estamos longe. Então faltarão coisas. E se seu filho, sua filha, cobrar de forma pesada, está sendo até injusto. Por quê? Você está se esforçando, querendo fazer o melhor, mas não conseguiu fazer o melhor. Compreenda sua mãe, ame do mesmo jeito e procure ajudá-la. Então, esse amor, essa piedade filial, engloba isso, a compreensão e a gratidão. Isso é fundamental. E mãe não tem nada melhor. Sejamos gratos porque estamos aqui hoje, graças a ela, né? Temos que ter cuidado também com os nossos filhos, com relação à maternidade precoce. Hoje em dia, infelizmente, está dessa forma, né? Não só para a menina, mas para o menino também, né? Uma maternidade, uma paternidade precoce é queimar uma etapa da vida que não devia ser queimada. A nossa adolescência, quando estamos amadurecendo, de repente somos atropelados por um filho que chega e nem condição eu tenho para sustentá-lo, para ajudá-lo, nem uma estabilidade emocional, espiritual, muitas vezes está ali, está me faltando, né? Então, nem sempre estamos em condições de assumir um compromisso que essa criança nos pedirá. Então, muito cuidado com isso, né? Orientando bem os filhos para que isso não aconteça. Quando acontece, porque os filhos estão largados, deixados. Mas tudo isso é ser mãe. Tudo isso é ser pai também, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de uma mãe que abraçou filhos de outras mães, tá? Quem é essa que nós vamos falar? Esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás. Maria Madalena, Maria de Magdala, ou Maria de Migdal.
nós vamos lá contar um trechinho, bem abreviado, da caminhada dela. Uma caminhada maravilhosa. Um ser que estava tão lá embaixo, tão caído, que cresceu tanto naqueles anos que conheceu Jesus, que olhem, Jesus quando ressuscita, que não é bem ressuscitar, né? Ele reaparece no terceiro dia, não apareceu para sua mãe, Maria de Nazaré, não se apresentou a Pedro, não se apresentou nada. Ele se apresentou a Maria de Magdala, mostrando como foi bonita a caminhada dessa mulher, né? E mostrando, olha o que ela consegue, o que ela conseguiu, diante de tudo aquilo que ela se esforçou em fazer. Maravilhosa. Então nós vamos abreviar bem e contar um pouco do trecho de Maria de Migdal, Maria de Magdala. Ela vivia em Migdal, não era natural de Migdal, ou dessa aldeia, né, de Migdal. Ela vivia entregue aos prazeres. E ela ouviu as pregações de Jesus a respeito do reino dos céus, em Cafarnaum. É bem próximo, essa aldeia de Migdal, a Cafarnaum. Então ela ficou com uma admiração profunda pelo Messias. E pensava, que novo amor é esse que ele fala? Eu não estou entendendo, não. O que ele prega, né? Até ali, ela havia caminhado provando um outro amor. No entanto, seu coração estava sedento do verdadeiro amor. Ela tinha fome do amor verdadeiro. Profeta Jesus, na visão deles, profeta Nazareno, havia plantado em sua alma novos pensamentos. E ela chorou muito, mesmo sem entender a mensagem. Aquilo tocou fundo no coração de Maria Madalena. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Pessoal, vamos mudar um pouco, né? Vamos modificar essa caminhada. E aí ela se dispõe a procurar o Messias, Jesus, que vivia na casa de Pedro, em Cafarnaum, um pouquinho ao norte de Migdal. Era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação em praça pública. Mas, e aí? Cheia, né, de dores, de incertezas. Será que é possível? Eu gostaria de trabalhar na execução dessas ideias puras e redentoras de Jesus. Pensava Maria. Eu me proponho a amar como Jesus ama. Renunciar a tudo. De que valiam os bens? Afinal, né, se ela tinha sede de amor, ela não sentia a vida verdadeira. E aí, decidida, Maria vai até Cafarnaum e entra na casa de Pedro. Mas parecia até que ele já esperava. Jesus sentia tudo, né? E ela sentiu uma indefinível emoção ali no seu peito. E aí ela diz em lágrimas para Jesus, dessa forma: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, falou Maria. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurado. E ainda disse: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser de vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Olha o sentimento, né? Será que Deus me aceita? Nós sabemos que Deus é o pai da parábola do filho pródigo. O filho está vindo lá longe. Ele já está de braços abertos. Ele ama. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer e fará em seguida. Então, ela estava em dúvida se Deus a aceitaria.
E Jesus diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, e ele te abençoa com alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado? Pecado eterno? Ah, não, Maria. Onde então estaria o amor do nosso Pai? Sentes hoje um novo sol, falava Jesus a Maria, que está te iluminando o destino e por dentro. Caminha, caminha agora, Maria, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não importa o que eu fiz no passado. Se eu amo hoje e busco o melhor, já estou anulando aquilo lá. Não que eu não tenha que corrigir o que eu tenha machucado alguém. Aí não. Mas o amor cobre a multidão de pecados. Maria disse que tinha amado, mas continuava com a sede de amor. E Jesus fala assim: olha, Maria, é imprescindível que compreenda que a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Que a virtude é difícil, né? Exige esforço. Porta muito estreita. Porém, a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Que no mundo, a virtude para o mundo é aquela virtude que passa pela porta dançando, porque a porta é tão larga. Todo mundo quer passar por ela. Há os que amam, falava Jesus, os que lhes pertencem ao círculo pessoal. É fácil amar o pai, a mãe, o filho, né? Isso é fácil. Os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, aquele que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção, a porta estreita. O amor sincero não exige satisfações passageiras. O amor sincero não. Eu amo, mas eu quero que algo bom já me aconteça. Não, ame. Isso já aconteceu, é bom amar o outro de uma forma sincera, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão, quando querem a recompensa imediata. Daqui a pouco ela se perde. Continuava Jesus: trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia, sabe caminhar para a vida suprema. O amor que renuncia. Ainda estamos acostumados com aquele amor que cobra. Não estamos acostumados com aquele amor que renuncia em favor do outro, em favor da outra pessoa. Até no casamento. Casei para ser feliz. Não. Casou-se para fazer o outro, a outra, feliz. Quando você fizer a esposa feliz ou o marido feliz, ela fará com que você seja feliz. É uma troca. Jesus, então, exalta, naquele momento, junto a Maria, a condição de mãe. E ele diz assim: muitas vezes, Maria, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério de lírios perfumados o seu amor. Maria chora. Nesse momento chora. E ela diz: desgraçada de mim, Senhor, eu não posso ser mãe. Provavelmente ela havia maltratado tanto o seu próprio corpo que ela não podia ser mãe. E quando Jesus fala do papel da mãe, desgraçada de mim, eu não posso ser mãe. Não vou ser nunca mãe. E Jesus responde dessa forma tão linda. Não podíamos esperar outra coisa, né? E qual das mães será maior aos olhos de Deus, Maria? A que se devotou somente aos filhos de sua carne,
ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Será que a mãe biológica tem preferência para Deus? E a mãe que adotou o filho de outras mães? Ela fez até entre aspas, um sacrifício maior. Não é ela foi buscar essa criança para que ela não se perdesse na vida. Então o Pai, Deus, ele não está ali privilegiando a mãe biológica. Ele privilegia as duas, vamos dizer assim, né? E aí Maria, nessa conversa, nesse bate-papo com Jesus, emocionada e muito tocada, disse: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. Ela queria mudar de vida, para adquirir o amor celestial que você me ensina. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos, falou Maria de Magdala. Coração já modificado, né? Jesus fala: é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, Maria, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Muita gente coloca: Deus vai permitir que eu faça, mas ele mesmo não faz nada, né? Vai chover do céu. Não, vai fazer na terra. Na saída, Jesus diz, de uma forma tão bonita: vai, Maria, vai, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Após a morte de Jesus, Maria vivia em Migdal, junto ao mar da Galileia, pertinho de Cafarnaum, como disse. Ela resistiu a propostas condenáveis que faziam a ela, em razão do seu passado. Trabalhou para sua manutenção, foi forte nas horas difíceis, alegre nos sofrimentos, entendia a necessidade do caminho estreito, certo? E foi seguindo dessa forma. Chorava, sim, andando na praia, ali no mar da Galileia, sobretudo quando lembrava do Mestre, Jesus, tão amado. Certo dia, no meio dessa caminhada, surge um grupo de leprosos, cansados, tristes. Perguntavam por Jesus. Queriam encontrar Jesus, mas as portas se fechavam. Eram leprosos. Mesmo quem entendia um pouco de Jesus, fechava a porta em razão do medo. Maria o que faz? Maria os acolhe debaixo de uma árvore e começou a falar de Jesus. As autoridades ali da região vieram e expulsaram os leprosos. Mandaram para fora. Deveriam ir para Jerusalém, onde ficava o Vale dos Leprosos, um lugar distante, onde ali ficavam apenas os leprosos, aguardando o final da sua caminhada na terra. Maria decide acompanhá-los. Vai até Jerusalém. A reunião, todos os dias, falando do Evangelho, ensinando Jesus a todos eles. Quando chegam no Vale dos Leprosos, que eles descem, Maria desce junto. Continuou ensinando a todos, abraçando a todos, até que depois de um bom tempo, ela percebe na sua própria carne as manchas da doença, da lepra. E aí, pressentindo que chegava o final, ela decide ir até Éfeso. Ela queria encontrar-se, sobretudo, com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela recordava sempre Jesus, quando ele dizia: Maria, saber viver é para os que sabem imolar-se. E ela vivia feliz. E ali, naquele vale, ela adotou todos aqueles leprosos como seus filhos e os ensinava, os ajudava, amava, curava, enfim, fazia tudo por eles.
ela se tornou a mãe de todos eles. Sentindo, como eu disse, o final da vida, ela decide ir para Éfeso. Lembram-se que na cruz, quando Jesus estava no finalzinho, ele diz a João: João, eis aí a tua mãe. Era Maria de Nazaré, a mãe dele, Jesus, que estava do lado de João. E aí, dirigindo o olhar para Maria de Nazaré, sua mãe, diz: mãe, eis aí o seu filho. Ele estava nos entregando Maria como a sua mãe, como nossa mãe. Tornou-se nossa mãe. E João, que foi divulgar o evangelho na cidade de Éfeso, que é na Ásia Menor, hoje Turquia. Ele começou a ter condições para poder abrigar Maria. Ele volta, apanha Maria e leva Maria até Éfeso e passa a viver ali. Maria de Magdala, então, no finalzinho da sua caminhada em Jerusalém, no Vale dos Leprosos, sente o desejo de encontrar-se com Maria na cidade de Éfeso. A caminhada para Maria Madalena, Maria de Migdal, foi uma caminhada difícil. O corpo já estava se desfazendo em razão da doença. Ela deixava naquele caminho poeirento pedaços da própria carne, mas ela queria chegar lá. Queria ver Maria de Nazaré, queria ver amigos que estariam lá, e quando chega em Éfeso, não aguentando mais de tanta dor, ela desfalece e é acolhida por um casal de cristãos. Maria Madalena ainda conseguiu rever amizades queridas e padece por alguns dias, até que, finalmente, numa noite, aquele espírito iluminado de Maria de Magdala, que era uma mulher perdida, espírito iluminado de Maria de Migdal, Maria Madalena, parte. Chegando do outro lado, sentiu-se sob as árvores de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, e esperava o Messias, esperava por Jesus. As aves cantavam nos ramos próximos, e as ondas, sussurrantes, vinham beijar-lhe os pés. Foi quando, finalmente, o espírito de Maria Madalena viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia uma alegria indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, Maria, eu te espero aqui. Então essa foi a caminhada de Maria Madalena. Aquela que saiu de uma condição tão sofrida para chegar numa condição tão linda do outro lado. E aí nós vamos ver outra mãe que adotou filhos, e essa adotou muitos, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que vivia agora em Éfeso, juntamente com João, né? Ela estava ali, no alto de um morro que tem lá. No alto desse morro, João saía para distribuir o evangelho na cidade que ficava na Baixada. E, ao final do dia, retornava, mas Maria permanecia ali. E as pessoas ficaram sabendo que a mãe de Jesus agora habitava no meio deles. E virava e mexia, era um que ia até lá para pedir a bênção de Maria de Nazaré, pedir uma orientação. E uma noite, Maria estava ali aguardando até o retorno de João, quando ela vê um vulto. E esse vulto, distante, começa a se aproximar. Quem era? Quem era esse vulto? Era um pedinte. E esse pedinte vem e pede de uma forma tão humilde a Maria: Senhora, a senhora é a mãe do nosso mestre, que nos acolhe,
que nos ama, que nos socorre. Então, vou chamá-la Mãe Santíssima. E a partir de então, ficou Maria, a Mãe Santíssima, a mãe de todos nós. Um pouquinho mais adiante, ela vê novamente a aproximação de um vulto. Quem é esse vulto? Quem é essa pessoa? Porque tantos vinham ali para pedir para ela o socorro. E aí vem um pedinte, e diz assim o pedinte: minha mãe. Como tantos outros que recorriam, né, a Maria, ela ficou esperando o pedido, alguma coisa. Mas esse pedinte falava tanta coisa, tantas coisas lindas. Falava de amor, falava do futuro, falava do alto, falava com tanto amor, com tanta sabedoria. E aí ela começa a pensar: quem é esse? Todos vêm me pedir, mas esse vem me dar tanto amor, tanto carinho. E aí ela percebe: é Jesus. E nesse instante, ela corre para tocar as mãos do mestre, do seu filho. Estavam lá as úlceras dos cravos. Agacha-se para ver nos pés. Estavam lá as marcas das perfurações dos cravos que o prenderam na cruz. Mesma coisa com a lateral, quando a lança perfurou o corpo do mestre. E ela não aguentou, caiu de joelhos. E ele, Jesus, caiu também. Minha mãe, venha aos meus braços, falou Jesus. Venha, porque o Pai quer que você seja, no meu reino, a rainha de todos os anjos. Diz que nesse momento, Maria, sua mãe, começa a perder as forças, cai, e começa o processo do desencarne de Maria de Nazaré. Ao desencarnar, uma legião de anjos vem até onde ela estava, para levá-la ao reino do seu filho. E ela ali, feliz, né? Mas logo em seguida ao desencarne, um pouquinho, né, sem a noção, de repente ela se lembra de que pessoas que tinham respeito, amor muito grande pelo seu filho, pela sua mensagem, estavam padecendo muito, estavam morrendo em Roma, lá no Esquilino, lá onde os cristãos eram entregados à morte. E aí ela pede aquele cortejo de anjos que a levasse até Roma. E eles fazem isso na mesma hora. O pedido de Maria era uma ordem para os anjos. E ela vai para Roma. É conduzida nessa caravana de espíritos grandiosos. Chega em Roma. E ao chegar lá, ela vai até o cárcere. Aquele cárcere apinhado de cristãos que iam ser levados às feras, iam ser degolados, mortos, por amor a Jesus. E ao entrar no cárcere, Maria, vendo o sofrimento daquelas pessoas, pensava: o que eu posso deixar para eles? Eu não tenho nada, não possuo nada. Mas, lembrando-se de que Jesus orientava muito sobre a prece, fazer a prece, ela, Maria, decide isso. Eu vou pedir a eles para que não se esqueçam da prece. E vendo uma moça com um olhar tão sofrido, mas ali, aguardando a morte, ela vai até essa moça e sussurra ao seu ouvido: filha, cante, transforme as dores aqui na terra em alegrias no céu. E aquela moça, sem saber, sem perceber nada, o que era, o que estava levando a ter esse pensamento, essa alegria, essa paz, ela começa a cantar um hino de louvor a Jesus. Mas cantava com o coração tão sentido. Os companheiros que estavam ali, aguardando a morte, envolvidos naquela atmosfera
deixada por Maria, Maria de Nazaré, começam a cantar com o coração mais sereno, mais em paz. E aquele cortejo de anjos conduz Maria ao reino do seu filho. Maria de Nazaré. Se Maria de Magdala se tornou mãe daquelas pessoas doentes que estavam ali, sem esperança, Maria de Nazaré se tornou a mãe da humanidade. Então, a você que é mãe, parabéns. Execute, continue executando esse trabalho com tanto amor. Procure dar o melhor de você. Procure se preparar cada vez mais para ter muito a oferecer ao seu filho, para que ele caminhe reto, para que ele seja, no futuro, uma boa mãe, um bom pai, que a gente consiga fazer isso. Abrace a sua mãe no domingo. A minha mãe não está mais entre nós. Prece. A gente fala muito da prece. Através da prece, o coração da sua mãe, lá do outro lado, vai receber todo o carinho, todo o amor que você dispensa a ela. Então, feliz Dia das Mães. Combinado? Vamos então, fechando os olhos para o encerramento e agradecendo a Jesus pela alegria, agradecendo a Jesus pela mãe que cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma história que ficou marcada, várias histórias, infinitas histórias, com a nossa mãe presente. Que nós, todos nós, aprendamos a agradecer a nossa mãe. Ela nos deu exatamente tudo que ela tinha. E nos deu ainda a vida. Sejamos sempre gratos. Que assim seja, graças a Deus. E antes de encerrarmos, tem tanta gente aí, meu filho Jefferson, Thaís, Pedito, quem mais? Alceia, Paulo, grande beijo, Francisca, Tadeu, tem mais aqui. Ixi, a vista está falhando. A Célia, tudo bem, Célia? Lá em Império Modas, deve ser isso, né? Isso. A Vera, Michel, Maria Aparecida, Mônica. Então, encerrando, se permitirem, 2 minutinhos, é uma coisa que eu sempre... Tem tantas lembranças maravilhosas da minha mãe, que não partiu, ela continua comigo, né? O corpo não está mais aqui, mas ela continua sempre. Eu me recordo, a nossa condição de vida era acanhada, bem acanhada, garotinho, desculpa falar assim, mas eu senti essa necessidade. Eu, pequeno, devia ter meus 5 anos, uma dificuldade, a gente morava numa casinha tão pequena que era um porão, mas tinha tanto amor ali, e com toda a dificuldade financeira que nós passávamos, a minha mãe, ela tinha uma maquininha de costura, e ela ia numa oficininha que cortava roupinhas e que entregava para as mulheres que tinham uma maquininha para poder montar a peça, né? E minha mãe tinha que ajudar, era difícil, muito difícil. E ela ia buscar as peças cortadas e eu ia junto. 5 anos, 4 anos, 6 anos. Ela trazia uma trouxa na cabeça e eu pegava uma trouxinha que eu podia carregar, era tão pequeno, né? E continuo pequeno ainda. E levava para casa. E minha mãe, com todo carinho, com todo o trabalho, cuidando do lar, cuidando da família, de uma forma tão amorosa, tão linda, ela ficava na sua maquininha até altas horas da noite.
Eu brincava ali no chão, pertinho dos pés dela. E quantas vezes minha mãe costurando, eu olhava para cima e ela perdia a guerra contra o sono, contra o cansaço. Aí eu via, olhava para cima, quando a maquininha parava de fazer tique, 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 tique. Ela estava cochilando, debruçada na máquina, com tanto cansaço. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. Obrigado. Um beijo para todos, viu? Feliz Dia das Mães.